Bom dia, galerinha. Bom dia a todas e todos. Ok. Para a gente começar o nosso pensamento, né, filosófico aí sobre o Nietzsche, sobre essa nova concepção filosófica, vamos dizer assim, que movimentou necessariamente o pensamento moderno, né, e o pensamento contemporâneo. Para a gente sistematizar, né, esse pensamento e se preparar para eventuais provas, simulados ou qualquer outra coisa, eu gostaria que vocês pegassem o caderninho de vocês, que eu vou organizar esse pensamento aqui do Nietzsche para vocês, e eu gostaria que vocês estivessem com tudo organizado para a gente já começar a falar um pouquinho desse cara, que é extremamente importante aí para a filosofia, né, para a filosofia moderna. É um pensador muito, muito grandioso, né? Ele está numa vertente essencialista, ele percebe a essência, né? Necessariamente a perspectiva dele é sobre a essência humana, né? Então ele vai negar algumas coisas, vai se afastar de algumas coisas, e vai trazer aí algumas reflexões sobre nós, seres humanos, como nós somos construídos e essa parte toda da filosofia essencialista e a filosofia moderna, né, de um pensamento totalmente diferenciado, vamos dizer assim. Tá todo mundo pronto? Gostaria que vocês estivessem prontos para eu começar. Beleza, Jordana está pronta. O que mais? Rebeca está pronta. Cecília, o Davi. Está todo mundo pronto? Já posso começar? Vamos sistematizar para ficar mais fácil de estudar, né? De dar aquela revisão, fazer um apoio, né? Um apoio a esses pensamentos, né? Beleza, então já posso começar. Bom, para começar, está lá na página 38 do livro de vocês. O livro vai trazer algumas referências que o filósofo Nietzsche teve, né? E ele traz uma perspectiva interessante, né, no livro de vocês, que é a presença de dois filósofos extremamente importantes também, de peso nessa estrutura do pensamento filosófico humano, que é o Kant, né, em primeiro lugar, depois Schopenhauer. Dentro disso, o livro de vocês traz aí depois que eu falar esse início, né, eu vou entrar um pouco mais em Nietzsche. Mas ele vai trazer uma ideia que foi construída por Kant, desse pensamento, né, de como nós pensamos todos os fenômenos que existem no universo, né, nas coisas, na Terra, em nós mesmos. O Kant vai trazer a seguinte resposta, né? A teoria do Kant fixa uma linha demarcatória entre os fenômenos e as coisas em si. Dentro disso, ele baseia a sua concepção, né, do que a gente conhece. Ou seja, o Kant está construindo uma teoria do conhecimento, uma filosofia do conhecimento. Então, ele vai trazer aí o ser humano como o principal, né? Como um ator principal dessas estruturas da realidade, né? Do pensamento e das coisas como elas são, né? Se a gente pensar nas estruturas sociais, a gente percebe que nós, os nossos antepassados, ou até mesmo todas as pessoas, constroem estruturas econômicas, políticas, sociais, culturais, e aí vai. Essas estruturas, elas são pautadas de análises, né? E que são fenômenos sociais. Esses fenômenos sociais, eles fazem parte de uma concepção levada em conta esse fator científico, sabe? É possível analisar esses fenômenos, é possível desvendar esses fenômenos, é possível estabelecer de onde eles vêm, né? É possível concluir
historicamente, biologicamente, de como as coisas são construídas, né? São formadas, né? Então, Kant parte dessa a priori, né? Desse pensamento a priorístico, de se pensar a natureza, de se pensar todos os fenômenos, né? De todos os fenômenos que existem, mas ele se trava numa condição, que é descobrir as coisas em si mesma, né? As coisas como são em si mesmo. Levando isso em consideração, Schopenhauer e o Kant vão quebrar essas ideias. No livro de vocês está dizendo o seguinte, ele fala, né, o Kant, é muito difícil estabelecer um princípio aqui de ligação que oferece um segmento para poder penetrar na essência profunda de todas as coisas, né? Na essência profunda das coisas em si. De acordo com Kant, somos capazes, por exemplo, de descrever leis físicas, da natureza em si mesmo, a realidade, mas a realidade interior, as suas manifestações, como o desespero, a dor, tudo aquilo que está no expressionismo, né? Que o expressionismo ele esclarece um pouco desse processo essencial, que é nihilista também, que é freudiana, né? Ele fala que é muito difícil chegar ao interior dessas manifestações. É algo permanentemente oculto, né? A gente não conhece as coisas em si. Ao entendimento dos seres humanos, né? De uma forma geral, ele vai trazer isso. O Schopenhauer, diferente das características aí que Kant aponta, ele vai falar o seguinte, né? Embora se aproxime de Kant ao destacar que o mundo, como representação dos seres racionais, que aprendem intelectualmente os fenômenos, concebem o acesso ao interior destes por meio de um conhecimento que é independente da razão. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que vocês escrevessem aí. Primeiro, as influências de Nietzsche. As influências de Nietzsche. As influências filosóficas, né? As influências de Nietzsche, né? Pronto. Essas influências de Nietzsche são de Kant e Schopenhauer. Coloca os dois caras aí, específica, né? Desse direcionamento de leitura, né? Beleza. Dentro disso, você vai trazer uma setinha colocando a teoria do Kant. Ou seja, é possível conhecer os fenômenos, mas não as coisas em si mesma. Pode ser dentro de um parêntese, porque eles vão brigar com relação a isso, tá? Kant, é possível conhecer os fenômenos, mas não as coisas em si mesmo, certo? Schopenhauer, na frente do Schopenhauer, você vai colocar o seguinte: o Schopenhauer, ele tem um ponto de partida para a argumentação, né, que ele faz. Você vai escrever aí. Segundo ele, né, o ser humano não é um puro sujeito que compreende racionalmente as aparências. As aparências dada a sua observação. Mas um ser que existe em um corpo. Pronto até aí? Só para vocês analisarem qual é a discussão que o Nietzsche está querendo trazer aí. Sim ou não? Prontinho? Beleza. Depois disso, ali na frente de tudo isso que você escreveu sobre o Schopenhauer, você pode colocar um parêntese entre materialidade,
e imaterialidade. Nós somos essas duas coisas. Nós somos corpo e mente, não é isso? Nós temos características materiais e nós temos também características imateriais. Tudo bem aí? Coloque esse aí. Para o Schopenhauer, o corpo é uma representação, né? Ele fala que é representação como objeto da faculdade intelectual, ou seja, o corpo representa o que nós somos, né? Ele é só um modelo de representação, mas o que vale mesmo é o que está dentro, né? É o que está escondido, o que está oculto, né? Que o Kant fala que as coisas ocultas elas não podem ser percebidas. Tudo bem até aí? Ok, vamos lá. Quando ele escreve, o Schopenhauer vai escrever um livro chamado A Representação como Vontade. A representação como vontade. Dentro disso, essa representação como vontade, que ele fala o seguinte: expresso de outra forma, o corpo de cada um humano, de cada ser, de cada indivíduo, de cada pessoa, é explicado como representação e vivido como vontade. E vivido como vontade. Então, isso ele faz uma observação, né? Uma observação desse pensamento de Schopenhauer, que ele está querendo trazer, é que nós somos construções, né? E essas construções simbólicas que fazem parte de nós, do nosso intelectual, de como a gente pensa, de como a gente estrutura as coisas, de como a gente descreve as coisas, né? Por isso que ele fala que a gente não é um ser totalmente maduro para perceber a realidade nessas observações das aparências, né? Porque tudo que acontece, tudo que é fenômeno, é aparente, né? Traz essa noção de aparência para nós, até então, porque nós não conhecemos a verdade em si mesmo. Tudo bem até aí? Beleza. Continuando. Lá na página 38, ele vai falar sobre essa representação. Essa observação que ele traz, a observação é estendida por Schopenhauer para a totalidade dos seres humanos. Isso é, tudo que há além da representação é vontade, certo? Tudo que há além do corpo é vontade. Assim, se o organismo do ser humano, mais do que uma simples representação conceitual, é a expressão da vontade, idêntico ao princípio que deva ser admitido na totalidade dos objetos que aprendemos racionalmente. Ou seja, nós temos uma relação com as coisas ou com tudo que existe a partir das nossas representações, né? A partir dos processos que estão ali fixos para nós, né? Então, nós partimos disso. Então, o Kant estava certo em considerar que nós partimos de algum lugar, né? Para desvendar outros mistérios. Por exemplo, o mistério de um buraco negro, né? Que você pega, utiliza-se dados matemáticos, né? Principalmente caracteres matemáticos, para poder chegar a uma ordem, ou um sistema, uma organização que prevê determinadas características, que prevê determinados funcionamentos, né? Dentro disso, o Schopenhauer vai falar mais uma coisa. Ele fala assim, para o Schopenhauer, os mais diversos fenômenos constituem um único ser. Ou seja, a gravitação universal, o crescimento das plantas, a formação dos cristãos, né? São apenas aparentemente diferentes, visto que a vontade é a realidade íntima de todos eles. Né? Até então, a gente não sabe qual é o tipo de vontade agregada a todos esses princípios, mas ele acredita que deve ter uma lei, né? Uma lei natural que rege todas essas coisas. Dentro disso, ele fala, nessa perspectiva,
A metafísica de Schopenhauer assume um conteúdo abertamente pessimista. E esse pessimismo, né, porque é vontade e não é uma meta final, ele vai falar o seguinte: ou seja, o movimento da vida envolve desejo e sofrimentos constantes. Dentro disso, ele vai falar também: isso se explica no próprio fato de que a vontade, como realidade suprema e eterna, nunca se extingue, sendo assim tão longo uma satisfação, e é atingida o querer que exprime-se diante de novas solicitações. Para os seres humanos individuais, que ilusionalmente tomam a si mesmo como centro do mundo, a felicidade e o prazer são momentos fugidos, né? Fugídios, né? Momentos fugídios. Intervalos do sofrimento rapidamente removidos no surgimento de novos desejos que fazem a vida uma carência sem fim. É engraçado isso, né? Porque ele traz aí uma característica da própria existência, né? Da própria existência humana, e que esse caráter de sofrimento, esse caráter de desejo, ele nunca vai cessar, só vai cessar quando a gente morre, né? Que é a não existência, certo? Que é a falta dessa existência. Então, Schopenhauer fala que existir, estar em si, traz determinadas características, né? Traz determinadas atribuições para os seres humanos, que é movidas por essas vontades, por esses desejos, por esses sofrimentos, né? Então, ele vai trazer essas características. Aí ele vai trazer uma nova configuração, e nisso o Nietzsche vai se agarrar bastante nessa proposta, né? Porque ter um mundo, né? Ou ter a representação como vontade, ou ter essa concepção de existência, porque a existência é uma vontade. Eu não sei se vocês assistem aí algumas séries, tipo Westworld, séries futuristas. A existência é algo fundamental do ser humano, é algo desejável, é algo agido, é algo que tem constante vontade. O Westworld acontece isso. É uma máquina, né? A menina é um robô e ela acaba sendo desligada e reproduzida todos os dias, né? A representação que ela tem de todas as realidades, de todos os conceitos que ela tem sobre a natureza, sobre a pessoa amada, né, sobre o trabalho dela, sobre a existência que ela tem, é totalmente desligado todo final. Acaba, né? Eu acho que é spoiler, não sei se alguém já assistiu ou tudo mais, mas no final ela tenta fazer com que as pessoas percebam o que é necessário para existir, né? E a corrida dela enquanto máquina é a própria existência, a existência que fundamenta todas as coisas. Não é uma construção somente material, fenomenal, sabe? Existe algo para além disso. E aí essa série ela se desenvolve dentro dessa capacidade de pensar a filosofia, né, de pensar os nossos atos, nos pensar enquanto seres humanos, e pensar essa estrutura, né? Pensar esses fenômenos, que são fenômenos extremamente aparentes, né? Que a gente busca saber a verdade sobre eles, é uma busca sobre o fim do mundo, sobre o meteoro, sobre apocalipse, todas essas coisas. Todo mundo se pega fazendo isso, né? Qual será o fim do mundo? Qual será a próxima geração vai ser como? Né? Como elas são orientadas? Como serão orientadas até então?
Então, a gente acaba seguindo um fluxo de pensamento, né? Esse fluxo de pensamento é conduzido pelas nossas vontades, pelos nossos desejos e também pelos nossos sofrimentos, né? Então, ele traz aqui uma noção extremamente pautada na essência, né? Essência, por isso que é essencialismo, traz aqui na essência da vivência, da espiritualidade, como diria o Kant, ou até mesmo Platão, né? Que ele fala sobre o inteligível, né? Então, a gente está sempre entre a materialidade e a inteligibilidade, né? Então, nós estamos entre esses mundos que o Platão estabelece, né? A priori, antes de começar a falar um pouco mais do Kant, eu quero pontuar para vocês aqui o surgimento do niilismo. O surgimento do niilismo, quero que vocês anotem também, que isso aí é importante, às vezes possa cair aí na provinha de vocês. Pronto? Tá. Escrevam aí. Surgimento do niilismo. O surgimento do niilismo, ele vai aparecer lá no século XVIII, tá? Quem vai construir isso vai ser o Frege. O Frege, ele estabelece um princípio de uma carta falando sobre a ideia, sobre o idealismo, de uma forma geral, é um movimento idealista. Esse niilismo nasce de um movimento idealista que vai surgir lá em 1799. Esse movimento niilista, ele traz aí uma configuração desse idealismo, né, fugindo totalmente do mundo, das regras, da realidade que o cerca, né, que nos cerca de uma forma geral. Então, o niilismo, ele tem uma corrente muito, muito forte, que foi construída lá no século XVIII, trazendo aí como fundamental a noção de essência, né, da própria essência, do próprio pensamento essencialista. Essa ideia, por exemplo, tudo que no niilismo, né, eu acho que para o Nietzsche, tudo que é idealismo é niilismo para o Nietzsche, porque ela foge totalmente das estruturas, né? Ele foge totalmente, ele se refugia do mundo, ele se refugia, nega a realidade, né? A realidade que o cerca. Então, isso é uma característica do niilismo, é uma característica inteiramente humana, movida também pelas paixões, movida pelas vontades, movida pelos desejos, movida pelos quereres, né? Então, uma das características aí que estabelecem o princípio, né, dessa construção do niilismo vai ser essa noção que nós temos de aproximação, né, e de distanciamento entre as coisas que existem, né, e as coisas em si mesmas, dentro dessa noção de estabelecer uma proposta de revogar essa filosofia, de construir essa filosofia essencial, né, que é pautada dentro dos princípios inteligíveis, né, dentro dos princípios do pensamento, né, que é movido dentro do pensamento, da vontade e tudo mais. Então, disso, eu pulo para as propostas do Nietzsche. Bom, enquanto primeira proposta, anotem aí, a primeira proposta do Nietzsche, primeiro, ele pretende buscar um novo ponto de vista, né, um novo ponto de partida que viabilize novos valores e que seja aceito como referência para nossas condutas, né? E é por isso que ele vai ficar extremamente grilado com algumas coisas, eu vou contar para vocês depois
sobre o porquê que Nietzsche aprova esse conceito de assumir as suas responsabilidades, sabe? Assumir o que se faz, né? Porque você se coloca nisso. Você não deve dar ênfase a coisas externas, como, por exemplo, uma assombração que ficou enchendo seu saco, né, no seu ouvido e tudo mais. Não, se tiver alguma coisa falando sobre coisas externas, isso não é você falando, porque você parte de uma existência, você parte de uma experiência. Então, vamos procurar a ciência, né? Vamos procurar um psiquiatra, vamos procurar algumas coisas assim. Então, ele traz essa noção que experimenta, né? Que traz uma noção de aceitação, né? Aceitação daquilo que você faz. Ou seja, assuma o seu erro, assuma que você foi escroto, assuma que você não deveria ter feito isso, né? Então, o primeiro pensamento dele, tem gente pedindo aqui para repetir, é Cecília. A primeira proposta que o Nietzsche tem é o quê? Ele pretende buscar um novo ponto de partida que viabilize novos valores, e que seja aceito como referência para as nossas condutas. Esse é o primeiro ponto, é o que ele quer. É a primeira coisa que ele quer. É a proposta que ele faz. A segunda proposta, né? Ele ataca os dois pilares do pensamento filosófico. O grego ocidental, né? E a tradição judaica cristã. Então, ele vai atacar esses dois pilares aí da construção de valores, né? Que nós seguimos essa construção de valores. A gente segue uma conduta grega, né? De ética, de moral, de virtude, de uma série de coisas. Então, ele vai tentar trazer isso aí para discutir o que é realmente virtude, o que é valores, o que é moral. Então, ele está querendo entender, né? Ele está querendo aí realmente bater de frente com essas teorias, né? Com esses posicionamentos, com essas temáticas. Terceira. Ele vai atacar também os dois pilares da filosofia grega, né? Que é ocidental, necessariamente, que é a vontade, ou que é a verdade, ou seja, ele vai tratar de todos os assuntos dele, trazendo a perspectiva da verdade, veritas, em grego, verdade, e a noção de bem, né? A noção de bem. Por que ela é maniqueísta? Né? Por que existem as duas formas, bem e mal? Né? Então, ele vai querer discutir essas noções. Tudo bem até aí? Então, a gente falou da judaica cristã e do pensamento grego, né? Ocidental. A outra é agregada ao princípio da verdade. Para além da verdade, ele vai falar sobre uma outra conduta, que é a noção do bem, né? A noção de bem. Uma quarta, as duas tradições, né? Ele vai trazer aí as duas tradições ilustradas como figura para analisar todos esses processos aí vistos como referência da filosofia, visto como referência judaica cristã. Ele vai trazer duas pessoas, né? Essas duas pessoas são incorporadas em Sócrates e Jesus, né? Ou seja, a pessoa que deu fundamento a um pensamento filosófico, racional, né, ocidental, foi o primeiro cara de todas as coisas que sistematizou a ideia, que foi Sócrates, né? E depois de todo um pensamento judaico-cristão, que movimenta a gente com todas as estruturas de pensamento sobre moral, como você deve ser, como você deve agir, como você deve conduzir a sua vida, isso tudo são valores, ele vai trazer Jesus, né, para estabelecer esse princípio aí de análise, né, e construir essa filosofia aí que agrega dentro dos princípios das nossas condutas. A gente tem que analisar isso. E ele vai buscar essas duas referências históricas, né,
de construções e de valores, de estruturas que a gente segue, apoiada aí nesses dois caras que viveram e que fizeram diferença na nossa realidade, até hoje, né? Faz diferença na nossa realidade. Então, ele vai trazer aí Sócrates e Jesus. A última, ele vai falar de novos valores. Os novos valores só poderão emergir aos velhos, desgastados. Mas é necessário devidamente enterrá-los. Ele fala desse jeito, a proposta dele. Tudo bem que a gente é construído historicamente por esses valores, né, por essas condutas, por esses pensamentos socráticos ou de Jesus e tudo mais, mas é necessário que a gente distancie um pouco delas. Distancie um pouco delas para se perceber, para perceber se esses valores acarretam alguma coisa a nós hoje, a nossa realidade, a nossa vivência, as nossas experiências, né? É necessário se distanciar. Então, ele preza, em último, o distanciamento, né? O distanciamento desses valores que vão construir a sociedade de uma forma geral, né? De um conceito histórico aí, que ele vai trazer. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí? Posso continuar? Beleza, Amanda. Beleza, eu acho que todo mundo está de acordo. Beleza. Olha só, eu vou falar um pouco sobre o martelo de Nietzsche, a filosofia do martelo, tá? Primeiro, na obra da Genealogia da Moral, o autor, né, que é o Nietzsche, ele vai buscar encontrar a origem desses valores. Ele sabe que esses valores estão agregados a princípios filosóficos ocidentais e até mesmo judaico-cristãos. Mas ele vai construir uma tese, né? Ele vai construir uma teoria. Então, dentro da perspectiva dessa filosofia do martelo, que são 4 pontos importantes aqui, 4 pontos importantes, né, a serem discutidos aí com relação à perspectiva do Nietzsche, é que na obra Genealogia da Moral, ele traz essa origem dos valores, né, dos preceitos morais, tecendo uma crítica ao cristianismo, né? Então, ele vai tecer uma crítica ao cristianismo. Na filosofia do martelo, que é a segunda característica da filosofia do martelo. A segunda característica, que é a filosofia do martelo, ele vai justamente identificar pressupostos ou base desses valores, né? A base desses valores, de onde que ele saiu, de onde que esses valores saíram, e destruí-los. A intenção dele é bem essa. A intenção da Dolores também é essa. A intenção da Dolores do Westworld. Se vocês assistirem, vocês vão perceber o Nietzsche, Schopenhauer, a filosofia essencialista nessa série. Então, ele destrói isso. A intenção é totalmente destruir esses valores, destruindo inclusivamente, né, inclusive ou destruir ou dar possibilidades também à destruição de uma filosofia anterior, né? Então, essa é a segunda característica da ideia do martelo de Nietzsche, ou seja, destruir todas essas filosofias aí gregas que foram construídas anteriormente, antes de Cristo e tudo mais, e também essa ideia de valores, né? Por quê? Porque ele acha importante discutir sobre como é construída essa ideia de valores agregada ao princípio da existência. Ou seja, cara, se valores ou se os atributos morais para o Sócrates era valorativo no período de 5 a.C., é porque dava certo lá. É porque era assim, as pessoas viviam e representavam e tinham como representação aquela realidade.
Mas quando a realidade muda, né? E como as coisas estão em constante transição, né? Como que você resolve isso? Então, ele está querendo também destruir todas essas noções de valores, e essa noção de filosofias anteriores aí. Então, essa terceira. Quarta questão da filosofia do martelo do Nietzsche. Quais são as propostas que ele apresenta aí? Não há uma verdade absoluta. É a quarta. Não há uma verdade absoluta entre si e uma vontade de ter verdade, né? De ter verdadeiramente a verdade. Então, não há uma verdade absoluta. Isso ele trata como uma característica expressa do pensamento humano, expressa do sentimento humano, né? Todos os conceitos são criados para se adequar à realidade. Todos os conceitos são criados para se adequar à realidade, né? E que se deseja ter. Eu desejo ter uma série de coisas, né? Principalmente ter uma mente boa e saudável, né? Até então. Não preciso ter um carro zero, não preciso ter uma outra coisa. O que não me cabe é a loucura. E esse cara, eu vou dizer para vocês, como ele chegou no estágio de demência, ele passou por todos esses estágios, né? Da sífilis acometê-lo, né? Primeiro do sistema biológico mesmo, que é uma doença sexualmente transmissível. De uma doença, né? Acometido aí por uma doença, ter acometido também partes da sua intelectualidade, do seu posicionamento, da sua saúde mental, né? Então, eu acredito que esse cara ele possa trazer uma noção também para vocês, porque ele trouxe para mim, uma noção de essência, né? Uma noção de perceber como nós somos frágeis, né? Que nós temos um tempo, né? É isso que o Westworld quer desconstruir, né? Que é a noção de tempo. O Google faz isso. O Google faz uma quebra de tempo, né? Uma quebra temporal, nossa, simbólica. E ele vai trazer conceitos, né? Criados, né? Dentro dessa perspectiva de realidade. E essa realidade, ela faz parte de um processo de desejo. Então, ter ou ser, né? Ou igual aquela, ser ou não ser, eis a questão, é bem isso. São baseadas no nada, que é no niilismo, né? Por que Zeus, ou por que Zeus não? Por que Odin perde um olho? O Odin perde um olho justamente porque ele está em busca do quê? De uma sabedoria. Ele gostaria, ele tem uma vontade, né, quando ele vai beber da água da sabedoria, né, do rio da sabedoria e todas as coisas, ele tem um desejo, ele tem uma vontade. E essa vontade baseia-se na perda de alguma coisa, né, na perda material de alguma coisa. Então, ele traz aqui o niilismo dentro de uma condição que é trazida dentro da noção do martelo do Nietzsche, dentro dessas 4 configurações. Tá? A gente está terminando o tempo, a gente volta a falar disso. Tragam suas perguntas, leiam o texto, se vocês tiverem um tempinho. Né? Eu sei que é um pouco difícil estar lendo assim sozinho, mas eu estou aqui para poder ajudá-los. E eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a entenderem um pouco, pelo menos um pouco, de como ele começa a pensar esse existencialismo, sabe? Esse fator existencial, beleza? Então, eu vou continuar falando até o negócio desligar aqui. Então, essa proposta da filosofia do martelo de Nietzsche se enquadra nessas 4, né, nessas 4 condições que ele coloca, que é o nada, que é o niilismo,